você me vira a cabeça. Nossa biologia altamente interpessoal, pois cada átomo que há em mim também habita você. Walt Whitman, Canção de Mim Mesmo. Já escutei esse cumprimento muitas vezes ao visitar comunidades originárias no Canadá. É nesses lugares que o meu país vergonhosamente observa suas mais altas taxas de doença física e mental, dependência química e morte prematura. Situação trágica análoga à das igualmente colonizadas populações nativas dos Estados Unidos e da Austrália. A expressão, conforme a entendo, refere-se ao vínculo multidimensional do indivíduo com o mundo inteiro, o que inclui pessoas, de parentes próximos a desconhecidos, de pessoas vivas a antepassados que viveram muito tempo antes, e também pedras, plantas, a terra, o céu e todas as criaturas. As culturas ancestrais já entenderam há muito tempo que existimos em relação a isso tudo, que somos afetados por tudo e que tudo afetamos. No escrito hindu Bhagavad Gita, o divino avatar Krishna declara: sábios aqueles que se veem em todos, e todos em si. O clérigo anglicano e poeta seiscentista John Donne cunhou a célebre reflexão: nenhum homem é uma ilha, inteiro por si só. Talvez não por acaso ele compôs isso durante um período de doença e convalescença. Walt Whitman, que escreveu nos Estados Unidos de meados do século XIX, poderia ter tirado o verso da epígrafe deste capítulo da física quântica atual. E então temos Gautama, nascido 2.500 anos atrás. Contemple a natureza da cocriação interdependente a cada instante, disse Buda. Quando olhar para uma folha ou uma gota de chuva, medite sobre as condições próximas e distantes que contribuíram para a presença dessa folha ou gota de chuva. Saiba que o mundo é uma trama de fios interconectados. Isto é porque aquilo é. Isto não é porque aquilo não é. Isto nasce porque aquilo nasce. Isto morre porque aquilo morre. A folha, conforme Buda deu a entender, é ao mesmo tempo uma entidade em si, uma coisa, e um processo que deriva do Sol, do céu e da Terra. Luz, fotossíntese, chuva, matéria orgânica e minerais, e talvez até a atividade humana e animal. O um contém os muitos, e os muitos contêm o um. Sem o um, não pode haver os muitos. Sem os muitos, não pode haver o um. Esses não são apenas ensinamentos de sabedoria esotérica. Eles descrevem com exatidão o universo físico e orgânico, saúde e patologia incluídas. De fato, Friedrich Nietzsche certa vez se referiu a Buda como o mais profundo dos fisiologistas. O pioneiro clínico geral e psiquiatra americano George Engel afirmou quase meio século atrás que a falha incapacitante da medicina moderna é não incluir o paciente e seus atributos como pessoa. Mas, no trabalho cotidiano do médico, seu principal objeto de estudo é a pessoa. Precisamos levar em conta a pessoa inteira, em sua natureza psicológica e social, plena, afirmou ele, defendendo uma abordagem psicossocial, que reconheça a unidade das emoções e da fisiologia, sabendo que ambas são processos dinâmicos ocorrendo num contexto de relacionamentos, desde os pessoais até os culturais. O grande traumatologista Bessel van der Kolk observou que nossa cultura nos ensina a nos concentrar em nossa singularidade pessoal, mas num nível mais profundo, nós mal existimos como seres individuais. Isso com certeza será uma novidade para o ego típico. A palavra ego, conforme a uso aqui, não se refere ao traço de arrogância ou soberba em determinadas pessoas egocêntricas, mas sim ao eu distinto e internamente percebido com que cada um de nós se identifica. O eu, me e mim, ao qual nos referimos ao usar tais pronomes como fazemos centenas de vezes por dia. Até mesmo um ego saudável tem certeza da própria separação, percepção esta inteiramente sensata. A capacidade de vivenciar a individualidade sob todos os seus aspectos, físico, psicológico, biográfico, etc., é parte da experiência humana.
Nossas dificuldades começam quando perdemos de vista o outro lado da equação, que apesar de menos aparente, é igualmente real. A inter-relação entre organismos aparentemente isolados hoje já foi descoberta até mesmo na vida das árvores, que formam redes vivas, comunicando-se por meio de impulsos elétricos comparáveis aos sistemas nervosos, hormônios, sinais químicos e cheiros dos animais e seres humanos. Como relata um artigo na revista Smithsonian, árvores da mesma espécie são comunitárias e, com frequência, formam alianças com árvores de outras espécies. Peter Wohlleben, engenheiro florestal alemão que ganhou fama ao popularizar essas informações, usa a astuta expressão Wood Wide Web, de wood, floresta, para se referir a esse fenômeno. O fato de nossa mente e corpo individuais estarem ligados de forma tão íntima é relativamente simples de entender. Menos óbvio, porém não menos verdadeiro, é o fato de esses mesmos corpo-mentes serem, sobre muitos aspectos, formados, tanto inicialmente quanto ao longo da vida, por fatores externos a nós. Embora o foco da medicina moderna no organismo individual e seus processos internos não esteja intrinsecamente errado, ele deixa de lado uma coisa vital, a influência decisiva dos ambientes mental, emocional, social e natural em que vivemos. Nossa própria biologia é interpessoal. O conceito de neurobiologia interpessoal foi introduzido alguns anos atrás por Daniel Siegel, psiquiatra, pesquisador e prolífico escritor. Assim como eu e muitos de nossos colegas, Siegel começou a se sentir incomodado com as limitações da própria formação. Quando eu estava na faculdade de medicina, escreve ele, muitos dos ótimos professores que tínhamos abordavam seus pacientes, e alunos também, como se estes não tivessem nenhum âmago de experiência interna, nenhum centro interno subjetivo que pudéssemos chamar de vida mental. Era como se fôssemos simples sacos de elementos químicos e órgãos do corpo, sem um eu, sem uma mente. Ele sentia que tanto a pesquisa quanto a prática careciam de uma definição consensual de saúde e, surpreendentemente, na área da saúde mental, careciam até mesmo de um consenso geral em relação ao que é mente, quanto mais de uma visão comum da relação entre mente e corpo. Ele recrutou colegas da medicina, neurologia, psiquiatria, antropologia, sociologia, história, fisiologia, biologia, física e disciplinas correlatas que estudam a experiência humana e se lançou numa exploração do que poderia ser esse consenso. Os achados da equipe confirmaram que nosso cérebro e nossa mente não são operadores independentes, que funcionam isolados de outros cérebros e mentes. Na realidade, nada em relação a nós, seja mental ou físico, pode ser compreendido fora do meio multifacetado no qual existimos. Talvez possamos tratar a biologia humana como estritamente autocontida num ambiente artificial, como um laboratório médico ou uma sala de aula de patologia, mas não na vida real. A neurobiologia interpessoal é tanto uma forma de entender o mundo por meio de muitas disciplinas, quanto a realidade da nossa natureza interconectada, disse Dan numa entrevista. Minha retificação seria remover o prefixo neuro, o que nos daria a mais ampla biologia interpessoal, na qual o termo guarda-chuva interpessoal abrange não só o cérebro e o sistema nervoso, mas também toda a nossa constituição mental e física. O cérebro em si é o órgão central de um supersistema que se estende pelo corpo e influencia todos os aspectos do funcionamento fisiológico, desde o calibre dos vasos sanguíneos até as contrações dos intestinos, os batimentos cardíacos, a formação de células imunológicas na medula, a secreção de hormônios pelas glândulas sexuais e o funcionamento dos rins. Aqui também é tudo uma coisa só. As emoções afetam os nervos e vice-versa. Os nervos agem sobre os hormônios. Os hormônios agem sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico age sobre o cérebro. O cérebro sobre os intestinos. Os intestinos sobre o cérebro. E todos eles agem sobre o coração e vice-versa. Por sua vez, nosso corpo influencia nosso cérebro e nossa mente, e necessariamente o cérebro, a mente e o corpo de outras pessoas. Devido a uma vida inteira de experiência pessoal, todos conhecemos o poder da biologia interpessoal.
Pense no efeito que outras pessoas podem ter sobre você. Ele pode ser literalmente visceral. Poetas e compositores nos falam sobre ficar com as pernas bambas, levar uma flecha no coração, ou mesmo, na imagem vívida de Bruce Springsteen, ser apunhalado no cérebro por uma lâmina serrilhada e cega. Jerry Lee Lewis tinha razão. Nós realmente sacudimos os nervos e chacoalhamos o cérebro uns dos outros. Como se sabe, quanto mais próximos somos de alguém, mais nossa fisiologia interage com a dessa pessoa. Por esse motivo, o fenômeno da biologia interpessoal foi bem estudado no caso de relacionamentos íntimos. Pessoas casadas têm taxas de mortalidade mais baixas do que seus contemporâneos solteiros, da mesma faixa etária, sejam eles separados, divorciados, viúvos ou pessoas que nunca se casaram. Pessoas solteiras apresentam um risco elevado para doenças cardíacas e certos tipos de câncer, para doenças infecciosas como pneumonia e gripe, e para distúrbios relacionados aos hábitos de vida, como cirrose hepática e doenças pulmonares. De modo revelador, o grau de proteção proporcionado pelo status de casado é 5 vezes maior para os homens do que para as mulheres, achado que remete aos respectivos papéis de cada gênero da nossa cultura, com implicações profundas para a saúde, tópico ao qual voltarei no capítulo 23. De modo interessante, pessoas infelizes no casamento apresentam um estado de espírito pior do que pessoas solteiras. Em outros estudos, os níveis de hormônios do estresse de casais casados perfeitamente saudáveis aumentam naqueles que apresentam graus mais altos de hostilidade durante conflitos, e sua função imunológica diminui. Os resultados foram os mesmos tanto para recém-casados quanto para septuagemários. Devido à sua vulnerabilidade e dependência, as crianças têm uma fisiologia especialmente suscetível ao estado emocional de seus cuidadores. Os níveis de hormônio do estresse de crianças pequenas, por exemplo, são altamente influenciados pelo clima emocional da casa, sejam conflitos abertos ou uma tensão à flor da pele. A asma é um exemplo bem estudado. A inflamação pulmonar da criança é diretamente afetada pelas emoções da mãe ou do pai. Nas palavras de um artigo recente, ficou demonstrado de modo consistente que pais num estado de saúde mental desfavorável, como depressão, estresse ou irritação crônica, podem apontar para uma condição de futura piora na asma da criança. O racismo é outro fator de risco para a asma. Num grupo grande de mulheres pretas americanas, experiências de discriminação racial foram associadas à ocorrência da doença na idade adulta. E isso levanta a questão incontornável sobre a qual todos nós precisamos refletir. Será a inflamação e a constrição das vias respiratórias dessas mulheres um caso de patologia individual ou a manifestação de um mal-estar social? Quanto mais aprendemos, mais percebemos que nossa saúde é uma consequência integral de todas as nossas relações, e não só as mais próximas, familiares, amigos, outros relacionamentos íntimos, etc. Os renomados pesquisadores do estresse americanos Teresa Seaman e Bruce McEwan observaram em 1996 que a biologia humana parece ser altamente sensível também a fatores como o status social de uma pessoa em relação a outras, ou mesmo a quão estável ou precária a ordem social se apresenta em determinado momento. Num estudo britânico, pessoas desempregadas tinham marcadores de inflamação no corpo mais altos. Quanto mais prolongado o desemprego, maior o risco. Os níveis de inflamação mais severos foram registrados na Escócia, parte do Reino Unido em que o desemprego era mais endêmico e crônico. Até quem está empregado pode sofrer consequências fisiológicas. Num estudo sobre servidores públicos britânicos, um cargo mais baixo na hierarquia era o indicador de morte por doenças cardíacas mais importante do que fatores de risco normalmente listados, como tabagismo, colesterol ou hipertensão. De modo análogo, pesquisadores australianos constataram que o emprego ruim é pior para a saúde mental do que o desemprego. Portanto, da próxima vez que ouvir de algum colega a reclamação, "Este emprego está me matando", pode lhe dizer que talvez ele esteja certo.